Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que vocês estão assistindo esta videoaula. Hoje a gente vai estudar sobre a fisiologia das angiospermas. Eu me chamo Daniela Costa e venham comigo. Primeiramente, a gente vai dar uma revisada, no conteúdo passado, Na aula passada, a gente estudou sobre as gimnospermas e sobre as angiospermas. Bom, a gente descobriu, que na flora atual há 4 filos ou divisões de gimnospermas, que é o filo das cicadópteras, que são cicas, é o segundo maior grupo atual de gimnospermas, que tem estruturas reprodutivas muito evidente entre as folhas no ápice da planta. E temos o filo das ginkgóptas, que esse filo é representado por uma espécie vivente de ginkgo. É uma árvore que pode chegar até 30 metros de altura e que tem folhas em forma de leque. Temos também o filo das genitópteras, inclui as hébridas, que pode ser encontrada em região árida de todo o mundo. E temos também o filo da coniferóptera, abrange os pinheiros e as sequoias. É o filo de gimnosperma com maior número de espécies. A gente estudou também na aula passada sobre as angiospermas, que atualmente é o maior grupo de plantas, com cerca de 235 mil espécies. São exemplos de angiospermas a mangueira, o coqueiro, a laranjeira, a bananeira e muitas outras plantas floríferas. A gente estudou também sobre alguns elementos que compõem a flor, que são o cálice. A gente viu, que o cálice é um conjunto de sépalas, geralmente verdes, mas que podem apresentar outras cores. A gente também viu que existe a corola, que é um conjunto de pétalas que podem ser também de diversas outras cores. E tem o androceu, que é um conjunto reprodutivo masculino da flor, formado pelos estames, folhas modificadas, em cuja extremidade diferencia-se a antera, no interior da qual estão os órgãos de pólen, os grãos de pólen. E a gente viu também os geniceus, que é o conjunto reprodutivo masculino da flor, formado por um ou mais pistilos. Bom, agora a gente vai adentrar falando sobre a fisiologia das angiospermas. Passou demais. Vixe. O crescimento e o desenvolvimento são termos aparentemente semelhantes, mas que dizem respeito a processos distintos, tipo, crescimento e desenvolvimento são diferentes, porque o crescimento ele relaciona-se com o aumento quantitativo de tamanho, volume e peso que ocorrem ao longo da vida do organismo. E o desenvolvimento relaciona-se com aumentos qualitativos representado pelo surgimento de novos caracteres, qualificando o organismo para o exercício de novas funções. Bom, o crescimento e o desenvolvimento geralmente ocorrem associados, sendo muitas vezes difíceis separar um processo do outro. São mecanismos regulados por uma série de fatores, como genéticas, ambientais e hormonais. A transpiração. Acabei passando demais o slide. Vamos falar agora sobre a transpiração, A transpiração corresponde à perda de água na forma de vapor, a menor disponibilidade de água e a grande perda desse líquido por transpiração foram dois princípios
principais problemas que as plantas enfrentaram durante sua adaptação ao ambiente. No curso de evolução, a grande superfície das folhas trouxe como consequência a perda de água por transpiração. Cerca de 90% da água absorvida pelas raízes seja perdidas nas folhas na forma de vapor. Como vocês podem estar observando aqui, eu trouxe uma folhinha para vocês, né? E a água ela está sendo evaporada, né? Nas folhas, a transpiração pode ocorrer pelas cutículas, que reveste a epiderme, recebendo o nome de transpiração cuticular, e pelos estômatos, sendo então denominado como transpiração estomática. A transpiração cuticular é pouco intensa e independe do controle do organismo. Já a transpiração estomática é o principal mecanismo de perda de água pela planta e depende do controle do organismo. Vamos falar agora sobre a absorção. Nas plantas vasculares, a absorção de água ocorre principalmente nas zonas dos pelos absorventes, que existem nas partes mais jovens das raízes. Da raiz, né? Existem duas vias por meio das quais a água atingem o cilindro central, que no caso é pela via A, né? Que eu trouxe aqui na foto para vocês, essa via A. E também pode atingir pela via B. Pela via A é uma linha pontilhada. Essas substâncias atravessam o citoplasma das células do córtex da raiz. Os sais são transferidos por transporte ativo de uma célula para outra, criando um gradiente de concentração que também resulta no fluxo da água de célula para célula por osmose. Já pela via B, aqui, a via B é uma linha contínua. A água e sais minerais passam por entre as paredes celulares e não atravessam o citoplasma das células até chegar ao endoderme. Nesse caso, os sais são transportados por difusão por qualquer uma das vias antes de atingir o xilema. Antes de atingir aqui o xilema, tá certinho aqui. Qualquer uma das vias, antes de atingir o xilema, a água e os sais eles têm que passar pelo citoplasma das células da endoderme, devido às estrias de Caspari. As células do xilema. Condução da seiva do xilema, né? As células do xilema que conduzem a água e sais minerais do ambiente para as partes das plantas, traqueídeos e elementos de vaso são mortos e apresentam reforços de lignina em suas paredes celulares. Essas células se dispõem formando longos tubos cilíndricos com diâmetro muito reduzido, desde as raízes até as folhas. Na verdade, há duas teorias para explicar como a seiva do xilema é transportada das raízes até as folhas, né? A primeira teoria é a pressão positiva da raiz. Bom, a água é empurrada da raiz para as folhas. Já a segunda... Eu vou explicar logo toda a questão da pressão positiva,
Bom, a pressão positiva está relacionada ao transporte ativo de sais para o interior do xilema, da raiz, o que provoca o aumento da concentração osmótica em relação à solução aquosa do solo. Eu trouxe aqui a fotinha, né? E a outra explicação, que é o chamado coesão, tensão e adesão. A água é puxada por meio das folhas. A teoria da coesão, tensão, adesão é a que melhor explica a condução da seiva do xilema. Essa teoria se pauta nas propriedades físico-químicas das moléculas de água, no fato de as células condutoras de seiva do xilema formarem tubos finos e no processo de transpiração que atuaria como uma forma de sucção da água. Passou demais, gente. Espera. Tem também o processo de condução da seiva do floema, que está relacionada à condução da seiva do floema, é denominado translocação. A explicação mais aceita para a translocação foi a proposta em 1927, denominada teoria do fluxo em massa. Segundo essa teoria, a seiva do floema move-se pelos vasos liberianos ao longo de um gradiente decrescente de concentração desde o local que é produzido até o local em que é consumido. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que é xilema e o que é floema. Eu espero que vocês saibam, né, que o xilema ele é o responsável pelo transporte da água e dos sais minerais captados pela raiz do vegetal, que é o chamado seiva bruta. E temos também o floema, que é o transporte de nutrientes produzidos nas folhas, que é o chamado seiva elaborada para toda a planta. Então, o xilema é o chamado seiva bruta e o floema é o chamado seiva elaborada. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Espero que vocês tenham um bom dia, né? Um dia abençoado. Qualquer dúvida aí, gente, comentem aí que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Pois é, meus amores, até a próxima aula e tchau, tchau. Obrigada!